Olá, mundo do samba, olá, Carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sampa Samba, podcast destinado à história do Carnaval de São Paulo, e que hoje nós vamos iniciar uma série de 13 episódios, que vamos falar de um aspecto muito peculiar do Carnaval de São Paulo, que são as escolas de samba de origem de torcida organizada de futebol. Então vão ser 3 séries. Esse primeiro episódio de hoje a gente vai aqui mais refletir o que são essas agremiações, ou o contexto de surgimento delas dentro da cidade e dentro do espaço, não só do carnaval, mas também do espaço da torcida organizada em si, né, como uma instituição. No segundo episódio nós vamos falar do início dessas primeiras agremiações, que na verdade eram blocos. No caso a gente vai falar um pouco mais da Gaviões da Fiel e da torcida jovem. Gaviões da Fiel, que nasce como bloco, depois se torna escola de samba ali no final dos anos 80 e início dos 90. E a torcida jovem, que é uma das grandes rivais da Gaviões da Fiel na época de Tiradentes, realizando na verdade grandes embates, e é isso que a gente vai falar. A gente vai falar também um pouco da história das duas agremiações. Nesse episódio também a gente vai citar outras agremiações ligadas ao Corinthians, no caso do Pavilhão 9, que é bloco, e a Camisa 12, que nasce como bloco, depois se torna escola de samba, e a Sangue Jovem, escola de samba de Santos. No segundo episódio nós vamos falar das escolas de samba que nascem num contexto mais conturbado, no caso aqui no sentido de blocos, no caso, depois da escola de samba, que são exatamente a Independente Tricolor e a Mancha Verde. E aí a gente vai falar dessas agremiações já nos anos 2000, em especial também a Dragões da Real e a Tupi, duas escolas também aí que fazem história. Então, ou seja, é um episódio que aqui nosso compromisso não é exatamente criar uma história dessas agremiações. Nosso compromisso aqui, eu diria que é mais de tentar entender ou de tentar reproduzir o que são essas agremiações dentro do tecido social do carnaval da cidade de São Paulo. Então esse é mais o nosso objetivo. Então é isso. Então não deixe de seguir as redes sociais, Emerson Carnaval SP, não deixe de seguir as redes sociais da SASP, seja no Twitter, Facebook e Instagram. Não deixe também, se você está no YouTube, não deixe de se inscrever no canal, a ligar os sinos de notificações, exatamente para você não perder nada. Então é isso. Então acho que quando a gente vai falar do aspecto do futebol, a gente tem que estar direcionado que são várias questões que cercam e formam este tema. Então a gente não pode analisar o futebol apenas como um esporte de massa, como um esporte de alienação ou algo do tipo. Na verdade, o futebol ele é um fenômeno dentro da realidade popular brasileira. É um acontecimento, eu diria, histórico, sociológico e econômico dentro do Brasil. O futebol ele nasce numa realidade de elite, ele vai se aproximar das massas, né, da classe operária, classe trabalhadora e a classe mais pobre, exatamente ali no final dos anos 20 e 30. Ele explode nos anos 50 e ele se firma nos anos 70 e ele se torna mercantilizado a partir ali dos anos 90 em diante. E aí hoje talvez a gente estaria num outro contexto, um contexto mais, eu diria, de elitização 2.0, né? Porque acho que é um outro tipo de futebol, mas isso aqui a gente não é o nosso objetivo aqui. Mas o fato é que quando a gente vai falar do futebol na cidade de São Paulo, a gente está falando de um esporte que ele altera a realidade social, econômica e eu diria até que identitária de algumas regiões da cidade. Principalmente aqui, claro, falando dos bairros de origem destes clubes. A gente está falando aqui da Barra Funda, a gente está falando do Morumbi, a gente está falando da Moca, a gente está falando do Bom Retiro, mas também a gente está falando de Itaquera, a gente está falando da Zona Leste, a gente está dialogando com estes espaços. Então, ou seja, o futebol dentro da cidade de São Paulo,
ele altera os simbolismos e ele coloca novos signos dentro dessas representações, dentro dessas realidades. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar aqui é o futebol como significação de um contexto social. Então o futebol, ele nasce e cresce na cidade de São Paulo ali no final do século XIX, mas principalmente no início dos anos 20, e ele vai ter uma popularização e uma abertura dentro desses quadros distintos da criação dos clubes. Então cada clube vai ter uma realidade ou vai se direcionar para um público específico. A gente também tem que ter em mente que a gente está falando aqui de uma São Paulo que estava tentando se modernizar. Então a gente está falando de uma São Paulo que tem várias regiões, vários bairros, mas a ligação entre esses bairros não é das melhores ou não acontece de forma muito orgânica. Então o Luiz Henrique de Toledo, ele aponta que dentro dessa lógica do futebol, e aqui citando o autor, há uma contaminação do imaginário urbano, recriando comportamentos, inaugurando linguagens, gírias e que extrapolaram o limite do estádio. Então, ou seja, o futebol dentro do Brasil, eu diria que ele formou um contexto. Essa é a grande verdade. Então o futebol, mesmo que você não goste e mesmo que você seja fanático, esses dois extremos, o futebol ele passa nas nossas vidas, independentemente ou não do seu nível de paixão, do seu grau de paixão. Então o futebol ele moldou vários aspectos dentro da cidade de São Paulo. Então a cidade de São Paulo do início dos anos 10, 20, era uma confusão de vários campos de futebol. Essa era a grande verdade. São Paulo ainda não era uma região industrial, então as várzeas dos rios, que não eram habitadas, elas vão se tornar verdadeiros centros de futebol das massas, né? Que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Então o futebol ele vai participar como uma força atuante da constituição da cidade de São Paulo e ele vai agir dentro desses espaços de ação do trabalho e de uma lógica industrial. A gente está falando aqui de grandes clubes de elite como Paulistano, Espéria e assim por diante, mas também estamos falando de clubes de futebol ligados a indústrias, né? As indústrias, no caso, elas tinham um compromisso, vamos dizer assim, de gerar um entretenimento para o seu público, para o seu trabalhador. Então era como se a indústria, a empresa, ela não dá nenhum serviço, não dá nenhuma garantia a mais para o emprego dessa pessoa, mas ela dá a este trabalhador o direito de ele representar, né, uma indústria, uma empresa, a partir do time de futebol. Então era muito comum, por exemplo, a companhia de trens, né, a São Paulo Railway, ela tinha exatamente um time de futebol, né, que era exatamente com os trabalhadores dentro de uma realidade elitizada, né, já que você praticamente só tinha chance de participar num espaço controlado, bom, de qualidade, se você tinha dinheiro. Então esse é um ponto. Então os clubes de maior expressão de São Paulo, eles vão surgir exatamente ali no início dos anos 10. A gente já está tendo times de futebol no final do século XIX, início do século XX, mas os clubes de expressão que vão se profissionalizar e vão ganhar uma dimensão nacional vão surgir a partir dos anos de 1910. O primeiro deles é o Esporte Clube Corinthians Paulista, de 1910. Depois a gente vai ter o Palestra Itália, em 1914, que depois vai se desdobrar para Palmeiras após a perseguição do integralismo por causa da ascensão do fascismo italiano. Então, Palestra Itália, que era uma denominação, né, obviamente, né, Palestra Itália, imigrante italiano, barra funda, então, ou seja, fascistas, né, na lógica operacional e maniqueísta brasileira. Então o clube vai ter que mudar de nome exatamente por um motivo nacional, no caso o Palmeiras, né, as Palmeiras, assim por diante, e Cruzeiro, né, que era também Palestra Itália, lá em Minas Gerais, que vai ter que mudar de nome para Cruzeiro. O Santos, em 1912, embora o Santos vai participar de competições em São Paulo a partir de 1915, e o São Paulo, que nasce em 1930, ele é interrompido o período de ativação dele, mas ele de fato estreia ou inaugura ou é fundado em 1935. Então cada time tem sua própria realidade e uma própria narrativa de público de apoio nesses inícios. Então a gente está falando do Corinthians, que tem forjado
dentro de imaginário coletivo de Clube do Povo, o Clube do Operariado. Bom Retiro era uma região de indústrias, não só indústrias, eram indústrias pesadas, então era uma espécie de escape desses trabalhadores. Só que diferente, por exemplo, da São Paulo Railway, que era uma empresa que tinha um time de futebol, aqui a gente está falando de operários que criaram um time de futebol, então é diferente. O Palestra Itália, na realidade, é um campo muito parecido com o Corinthians, só que num sentido diferente, né? A criação do Palestra Itália são de imigrantes italianos, ou de italianos de origem italiana, ou de italianos que nasceram em São Paulo, já no Brasil. Então, na realidade, um clube de imigração, mas que com o tempo vai se aprofundando, vai criando raízes em outros nichos da cidade. O Santos era um clube dentro de uma cidade que vai ter ali uma disputa com o Jabaquara, com a Portuguesa Santista com um pouco mais de tempo, mas o Santos ele vai ganhar projeção de fato quando ele vem para a capital, né, ele sobe para fazer essas competições com São Paulo, com Corinthians, com a Ponte Preta e assim por diante. E o São Paulo, que tem uma realidade ali, nasce no Morumbi. O Morumbi já nessa época já era um bairro um pouco mais elitizado, um pouco mais de condição financeira. E isso narra ou faz a narrativa do clube. Não estou falando aqui que São Paulo é um clube elitizado, mas a formação de São Paulo querendo ou não. Então o futebol da cidade de São Paulo é marcado por 3 vieses. O primeiro deles é o viés social, e aqui a gente está falando desses núcleos de formação de cada um desses clubes que vai exatamente criar essa massificação e essa popularização dentro da cidade. Um aprofundamento de classe, porque a gente está falando aqui de um contexto de que década em década essas coisas estão mudando. Então a gente está falando aqui de uma classe no início elitizada, depois a gente está falando de uma classe operária, depois a gente está falando de uma classe profissional, a partir dali dos anos 40 e 50. E aí a gente vai falar exatamente dessas transições. E aqui, quando eu falo de classe, é aprofundamento de classe no sentido de formação do trabalho mesmo. Tá? Uma coisa não se desassocia da outra. E o terceiro ponto é a questão racial, que era um ponto dentro de um período em que você ser negro e jogar futebol era um problema, não era permitido. Muitos negros tinham que passar uma espécie de gel no cabelo para ele ficar liso, então ficava uma coisa dura aqui para você não nenhum fio sair. E era comum passar pó de arroz, né, na cara, exatamente para você não ser identificado como uma pessoa negra. Claramente isso vai mudar com o tempo, a partir dos anos 40, 50, inclusive, né, com o próprio Pelé, que vai ser um dos principais jogadores, e ele é uma pessoa negra, embora tenha aí várias questões, mas o fato é que a questão racial é fundamental. E é aqui a gente vai para o nosso aspecto, que é exatamente o segundo ponto, que é da várzea ao samba. Então o futebol de várzea ele vai ser importantíssimo para a popularização do futebol dentro da cidade de São Paulo, ok? Então se antes o futebol ele nasce numa lógica, e aqui a gente está falando, aqui no início a gente falou de futebol profissional, ele nasce nessa lógica, agora a gente está falando de futebol varzeado. E esse futebol varzeado tem tudo a ver com a formação das escolas de samba, principalmente do principal grupo carnavalesco da cidade, que é o Vai-Vai. Mas antes, né, no trabalho do Rafael Firmino Beverar, chamado Futebol de Várzea, Berço de Insubordinações, ele escreve que as periferias começam a ganhar espaço no cenário urbano a partir ali dos anos 20 e 30. Juntamente com as pessoas se deslocam objetos, relacionamentos, ideias e outros aspectos que representam novas formas de organização. Então aqui a gente está falando de formas de sociabilidade que vão ganhando impulso, vão adquirindo forma dentro dessa lógica da performance do futebol. Então, ou seja, nem todo mundo tinha condição de estar num clube de futebol, por exemplo, como o Corinthians, um Palestra Itália, depois Palmeiras e um São Paulo. Ou você era um bom jogador, embora você ainda não fosse profissional, ou você tinha que exatamente só assistir. Então a várzea, né, esse futebol que a gente popularmente dentro do nosso país, nessa época ele era muito mais popular. Então a gente está falando de populações, na sua grande maioria negras, populações na sua grande maioria periféricas, e que viram no futebol uma possibilidade de
não só de acolhimento, de afetividade, mas também de uma possibilidade de performance e de liberdade dentro de uma cidade que crescia ano a ano economicamente e esmagando essas pessoas. Então, no início do século XX, por exemplo, lá na região do Rio Saracura, mais precisamente ali perto da rua Marquês de Leão, existia um clube de futebol chamado Caicai. Esse clube, ele era um clube, na sua grande maioria, mesclando ali pessoas negras e brancas, mas quem estava ali fazendo um grupo de choro, um grupo ali de batucada, era exatamente um grupo liderado exatamente por Levinho, Benedito Sardinha, Henricão, Fredericão, Seu Louro, ou seja, os fundadores da Vai Vai, né? E a partir disso, a partir dessa inserção no mundo do futebol, né? Porque eles estavam ali, eles tocavam, alguns até jogavam. Nessa região de Várzea, no Rio da Saracura, nesse clube, né? Nessa clube varzeado, vai surgir o cordão carnavalesco esportivo do Vai Vai. Depois vai se tornar o cordão do Vai Vai, né? Primeiro o Vai Vai, com o I no final, depois o Vai Vai, com o I no final. Mas, ou seja, a formação da Vai Vai, ela está aproximada do futebol, ela não está distanciada. E por que isso acontece? É que a gente volta lá do início. O futebol ele nasce da elite, depois ele vai vão se criar vários times, né? Inclusive a Portuguesa de Esportes, que é um clube já formado na imigração portuguesa. Mas esses clubes, eles nascem a gente pode dizer que eles nascem da várzea, mas depois eles vão se profissionalizar. Mas essa classe trabalhadora que não tinha possibilidade e não tinha esse talento assim, para ser um jogador, entre aspas, profissional, vai restar ela exatamente a várzea dos rios. E na região da Saracura nasce a Vai Vai. Mas a gente também tem outras formas, né, outros clubes que vão surgindo, se assim podemos dizer. O Cordão Geraldino, de 1918, ele nasce exatamente de um time de várzea, que é o São Geraldo. A Madrinha Eunice, ela era presidente da Lava Pés, como escola de samba, e ela era presidente do Esporte Clube Lava Pés, né, o Lava Pés Futebol Clube. Então, ou seja, ela é uma pioneira nesse sentido, porque ela liderava um time de várzea também. Aliás, a formação esportiva no nome da Lava Pés ainda existe, ainda é atuante até hoje. A gente tem, por exemplo, a Colorado do Brás, que nasce de uma torcida organizada, olha só que interessante, uma torcida do time de futebol da região ali do Brás. Então a gente pode dizer que indiretamente lá em 1975 nasceu a primeira escola de samba de origem de torcida, que é a Colorado do Brás, que nasce de uma torcida. Inclusive no escudo da Colorado do Brás tem uma bolinha de futebol. E a gente tem o próprio Águia de Ouro, e aqui citando o último, né, que existem outros vários, que nasce exatamente de um time de várzea que era o Faísca de Ouro, né, e a partir dessas rodas de samba vai nascer a escola. Então, ou seja, o futebol que cresce nessas várzeas, ali a partir de 20, 30, ele vai estar presente e ativamente, indireto também, com essas batucadas, com essas rodas musicais de samba principalmente, e que coloca o negro como protagonista, não só na formação desses cordões e dessas escolas de samba, mas também na popularização ou nessa sedimentação histórica do futebol. Então a gente está falando, quando a gente fala de futebol, dessa criação do futebol, a gente não está falando só desses clubes, a gente não está falando só dessas realidades, desses 3 pontos, do viés social, do viés da questão racial e do aprofundamento de classe. A gente também está falando da formação de alguns grupos carnavalescos dentro da cidade. Então o futebol ele vai ganhar força nos anos 30 com um projeto nacional ali do Getúlio Vargas. Ele vai ganhar popularidade massiva na Copa de 50, quando o Brasil cedia. E ele vai ganhar ainda mais espaço a partir ali dos anos 60, mas o seu boom é no tricampeonato em 1970, quando a partir ali da década de 70 também a gente vai ter uma organização efetiva de um campeonato nacional, um campeonato brasileiro. Mas e as torcidas organizadas, né? Como que elas surgem? Uma das primeiras torcidas organizadas, e a que a gente tem notícia de ser mais antiga na cidade de São Paulo, é a TUSP, que é a Torcida Uniformizada do São Paulo, que nasce ali em 1939, na região do bairro da Moca, ou seja, um pouco afastada do clube de origem, que é o Morumbi.
Só que no caso, a TUSP, ela era uma torcida organizada que na verdade era ligada ao clube, então não existia uma clivagem. A popularização das torcidas organizadas ela vai acontecer de acordo com a popularização do futebol, principalmente com a televisão e o rádio. Então a gente está falando aqui de uma outra forma de torcer. Até a década de 70 era comum a lógica do torcedor símbolo, então, ou seja, não existia uma torcida organizada. No Rio de Janeiro a gente vai ter algumas torcidas organizadas, mas elas não tinham essa uniformidade coletiva. Quando a gente fala de torcida organizada, e aqui já partindo para as torcidas que a gente vai falar nesses 3 episódios, a gente está falando de coletividades, a gente está falando de realidades de um coletivo e não de somente um individualizado. O individual existe na formação de uma torcida organizada, mas ela só tem força e ela só ganha lógica quando ela é de fato coletivizada, ou seja, no coletivo. Então assim vai surgir as escolas de torcida em São Paulo vão surgir de fato a partir de 1969. A primeira delas, a Gaviões da Fiel, no mesmo ano a Torcida Jovem, em 1969. A TUP, a torcida uniformizada do Palmeiras, que vai surgir em 1970. A Camisa 12, que nasce em 1971, de uma dissidência da Gaviões da Fiel. A Independente Tricolor, que nasce em 1972, de um grupo de torcedores que saem da TUSP, da torcida uniformizada de São Paulo, e vão fundar uma torcida independente do clube. Por isso que é Independente Tricolor, em 1972. A Mancha Alviverde, que nasce como Mancha Verde em 1983, mas a torcida ela vai mudar de nome para a torcida Mancha Alviverde a partir de vários problemas que vão acontecer nos anos 90, mas depois a gente vai falar disso. A Dragões da Real, que vai nascer em 1984, ou seja, já no contexto ali do final de ditadura. A Sangue Jovem, que vai nascer em 1988, só que aqui é o curioso, né? Uma das principais torcidas do Santos nascem em São Paulo, que é a torcida jovem, e a Sangue Jovem só vai nascer depois, só que em Santos. Então é uma coisa bem curiosa, a gente vai falar no episódio que vem. E a Pavilhão 9, que é dessas escolas, dessas torcidas que são escolas ou blocos, é a mais nova, de 1990. Então, ou seja, a grande maioria dessas torcidas, elas nascem de um contexto muito próprio, que é exatamente o contexto de ditadura militar, um contexto de exceção. Então a torcida organizada, ela organiza um único eixo, né, um fundamento e um pensamento e uma maneira de torcer a este clube. Ela não é torcida organizada, no início ela nasce como torcida uniformizada, mas depois ela vai ganhar o nome de organizada. Ela não é torcida organizada à toa, né? Existem várias regras, existem várias hierarquias, existem várias questões para você se tornar vamos dizer assim, um torcedor de uma torcida organizada. Então não é simplesmente você chegar lá e falar, vou ser torcedor. Não. Existem várias regras, existem vários preceitos. Não é à toa que todas essas torcidas têm o seu lema, têm o seu próprio estatuto, têm a sua própria ação de agir. Então a Gaviões da Fiel, aqui pegando o Corinthians, né, já que eu estudo exatamente a Gaviões da Fiel no meu doutorado, por mais que a Camisa 12 e a Gaviões da Fiel torçam para o mesmo time, que é o Corinthians, isso não quer dizer que as duas têm o mesmo discurso de sociedade, o mesmo discurso de agir, e inclusive o mesmo discurso de analisar o próprio Corinthians. Então é diferente, tá? Então isso aqui é muito potente. Torcida organizada não é igual, não é porque é o mesmo clube que todas elas são iguais. Não, isso é vamos dizer assim, uma forma, como eu posso falar, errônea de tratar. Então, falar de torcida organizada, a gente está falando exatamente dessa identificação, que antes de tudo é do futebol. Ele está aqui já trazendo para o carnaval. Nenhuma escola de samba que nasce de torcida, por mais que algumas escolas tentem se distanciar da lógica do futebol, é inegável, é impossível esquecer isso. Negar que você veio da arquibancada é negar o seu passado, é fechar essa origem da sua fundação. Então qualquer uma das escolas de samba de torcida que eu citei e outras várias que talvez surjam no futuro, quando elas vão para o campo do carnaval, elas só existem por causa do futebol.
Então esse aqui é um ponto fundamental. Às vezes a pessoa fala, mas as escolas de torcida só falam do futebol e tudo mais, assim por diante, mas é a origem delas, né? E é isso que eu acho que faz ser tão fascinante, né? Então, de fato, as torcidas participaram de cenas lamentáveis. Isso aqui eu não vou negar. Existe um aspecto de violência que é incontrolável, principalmente em torcidas organizadas muito grandes, como Independente, Mancha Verde e Gaviões da Fiel. São torcidas enormes e que você não tem como controlar quem vai ser uma pessoa que vai agir de uma forma errada. Mas se a gente reduzir uma escola de torcida apenas a agressão e morte, dentro de um universo de que 100%, só 1 ou até menos de 1% age dessa forma agressiva, vamos dizer assim, negar ou colocar isso como se fosse não uma redundância, mas simplificar uma torcida. E isso é um problema, né? Isso é um grande problema. Mas de forma direta, essas torcidas surgem no contexto de repressão política e social, e aqui principalmente a torcida jovem, a Gaviões da Fiel e a TUP vão ser forças dentro do período militar. A Gaviões e a torcida jovem um pouco mais. Elas vão organizar exatamente, às vezes, protestos, às vezes manifestações políticas dentro de uma realidade de um país que ela não tinha uma ampla gama de partidos, dentro de um país de bipolaridade política, que é o período da ditadura militar. Então, indiretamente, é fascinante a gente perceber que vão existir torcidas organizadas e elas vão surgir exatamente no período de maior repressão, que é o AI-5, que é uma coisa inesperada. Vão surgir grandes agrupamentos, grandes reuniões populares em torno do futebol dentro da ditadura. Então isso é muito forte, isso mostra exatamente a força que essas torcidas tinham e essa força que o futebol tinha na cidade de São Paulo. Por mais que vão existir outras torcidas organizadas ao redor do país, em São Paulo as torcidas organizadas vão, na verdade, ter um protagonismo dentro de uma rede e de um espaço de solidariedade e de representação em sociedade, seja dos seus torcedores, a sua grande maioria composta de homens que estão numa classe ali entre C e B, não, C e D, na verdade. São pessoas que trabalhadoras, essa grande maioria, e que vão ver nessas torcidas organizadas uma forma de representação e acolhimento de sociedade. Talvez a gente não pense nisso quando a gente olha para uma torcida organizada, mas é exatamente isso que ela faz. Esse discurso familiar que a torcida organizada tem e que se transporta para o carnaval é muito forte. Então a gente está falando de que as torcidas organizadas elas vão surgir exatamente de oposição à política dentro de espaço do clube, porque toda torcida organizada ela tem o objetivo exatamente de fiscalização política e de dependência política, de analisar e de criticar oposições ou situações nos clubes, seja Palmeiras, Santos, São Paulo ou Corinthians. A gente está falando de uma lógica, de ideia que não tem um determinado ambiente fixo. Então a gente não existe dentro das torcidas organizadas a lógica do bairro. Então, por exemplo, a Gaviões ela não nasce exatamente no Bom Retiro, ela vai meio que ser cigana ao longo até chegar na Cristina Tomás, onde hoje a sede é oficial da escola e da torcida, mas a Gaviões vai meio que peregrinar. O Bom Retiro não é necessariamente o espaço de representação da Gaviões. A sede da Gaviões é sim um núcleo da torcida. Você vai ter subsedes da Gaviões da Fiel em outras regiões do estado, do país e até mesmo da cidade, mas o que gera o ponto fixo, o ponto de identificação é a sede, não necessariamente o bairro. A gente pode dizer que, por exemplo, a Mancha Verde tem uma identificação com a Barra Funda, porque exatamente Palmeiras nasceu na Barra Funda, mas não é a Barra Funda que vai gerar a identificação do Palmeiras à Mancha Verde. O que vai gerar a identificação da Mancha Verde é a sede, é a lógica do nome. Então a gente pode dizer que o que gera essa ligação é exatamente o nome, é o simbolismo da cor, é o simbolismo do mascote, é o simbolismo dos cânticos, é o simbolismo da bandeira, que são coisas que pra gente é um pouco banal, mas que na torcida é muito forte.
Isso aqui é parecido com a escola de samba, né? Porque a escola de samba ela tem todo esse simbolismo. Então a organização social de uma torcida é muito semelhante à formação social de uma escola de samba, claramente aqui com as gradações necessárias, né? E outro ponto são as ações desses indivíduos. O indivíduo dentro de uma torcida, ele está dentro da lógica do torcedor, mas ele está dentro de uma ação coletiva, que é a torcida, se direcionando para um alvo em comum, que é o clube. Então a gente está falando aqui, camisa 12, então sei lá, um torcedor. Eu sou um torcedor, aí eu sou um torcedor da camisa 12, mas eu sou acima de tudo um torcedor do Corinthians. Isso aqui é a diferença de uma escola de samba, porque a escola de samba, como ela tem esse elemento do bairro, por exemplo, Leandro de Itaquera, Nenê de Vila Matilde, Colorado do Brás, o direcionamento dessas agremiações é antes de tudo do bairro, mas principalmente da ligação do indivíduo com o simbolismo dessas agremiações. Uma escola de samba de torcida é uma confusão disso tudo, porque nem sempre o indivíduo da torcida organizada está na escola de samba, mas o indivíduo que não é da torcida organizada pode estar atuando na escola de samba. Então, ou seja, é uma coisa fascinante, é uma singularidade da cidade de São Paulo que poucas vezes a gente quer parar, olhar e prestar atenção. Então, portanto, as organizadas, elas são atores que mobilizam as teias de memória e do espaço da cidade de São Paulo. Então, as torcidas organizadas, elas vão ganhar tanta força na cidade de São Paulo que elas vão ser ações do popular, no caso do futebol, que vão também ter interferência no outro aspecto popular, que é o carnaval, que é o último tópico nosso, que é a organização e o carnaval. Então a gente está falando dessas manifestações de uma cultura urbana, porque a torcida organizada ela é um fenômeno urbano. Ela só existe por causa do futebol, que é um fenômeno urbano. A escola de samba é a mesma coisa. A escola de samba é um fenômeno urbano, por mais que ela tenha origens em vários elementos ancestrais, mas o que faz a constituição da escola de samba e do cordão é um elemento urbano. Então a gente está falando de aspectos de um cotidiano que está direcionado também a esses aspectos dessa pedagogia, se assim podemos dizer, da rua. Então, tanto a torcida organizada quanto a escola de samba faz esse elemento da cidade o seu espaço de ação. Claramente aqui com devidas proporções, mas é interessante, por exemplo, pensar que por mais que exista a sede, por mais que exista o estágio, é a rua, são esses encontros do cotidiano que faz uma torcida ganhar forma. Por mais que exista o sambódromo e exista a quadra da escola de samba, é na rua que essas agremiações vão ganhar força, vão ganhar corpo. Então o surgimento e a consolidação das torcidas é paralelo ao crescimento econômico e à mercantilização do futebol. Porque a maioria dessas torcidas vão exatamente denunciar esse aspecto de elitização que o futebol estava passando no fim dos anos 70 e início dos anos 80. Paralelamente, as agremiações surgem no mesmo período, ou no caso, né, a oficialização do Carnaval de São Paulo vai surgir no mesmo período que as torcidas estão surgindo. Então é curioso esse aspecto, e é curioso, é interessante a gente analisar nesse sentido, porque se as torcidas elas nascem num contexto de crítica ao início de um futebol moderno, as agremiações elas nascem e elas vão tentar criticar essa elitização, essa mercantilização do carnaval. Então, ou seja, são dois elementos de cultura urbana que vão, no mesmo ano, no caso, as torcidas nascem num contexto da elitização do futebol, nessa profissionalização indo para uma mercantilização nos anos 70, final dos anos 60, e as agremiações que já surgem na cidade de São Paulo, já estavam lá, e as que vão surgindo, vão ter que, pouco a pouco, tendo que lidar com essa mercantilização, com esse processo de show e espetáculo que o carnaval estava ganhando ali nos anos 80 e 90. Então, ou seja, existem várias questões similares, e uma delas é exatamente o senso de competitividade, que é o cerne, indiretamente, que a torcida organizada e as escolas de samba têm em comum.
é sempre bom a gente pensar que quem criou a ideia de competição no carnaval foi o jornalista esportivo Mário Filho, que é o nome do Maracanã, e ele que criou a ideia da competição, e quem ganhasse teria ali uma premiação. Mas antes disso, né, a imprensa já estava desde ali, não só no Rio como em São Paulo, incentivando esses concursos carnavalescos, que é exatamente a ideia da competitividade, que é um cerne também da torcida organizada, que tem esse aspecto muito forte, muito presente. Então, ou seja, nos anos 80, mais precisamente ali no final dos anos 70, essas torcidas organizadas vão entrar no meio do carnaval. A primeira delas é exatamente a torcida da Gaviões da Fiel, e depois vão vindo outras que vão exatamente abocanhando, tentar entrar nessa lógica, como principalmente a torcida jovem. As outras vão estar entrando ali como bloco, né, pleiteante ali nos anos 80, início dos anos 90, mas acima de tudo, são organismos fortes dentro do carnaval, elas vão ser protagonistas, elas vão ter um vigor financeiro e elas vão dar uma reorganização no modo de se fazer carnaval. Por que isso? As torcidas organizadas, por elas terem uma hierarquia tão forte e elas têm uma organização tão grande para lidar não só com elas, mas com o poder público, isso fez com que elas, de fato, atingissem um grau muito grande de saber lidar com esse volume, com essa pressão que o carnaval organizado, principalmente de sambódromo, ali no final dos anos 80 e início dos anos 90, vai ter. Então, por isso que a Gaviões da Fiel ela vai ser uma potência como bloco, vai ser uma força meteórica como escola de samba, e vai chegar num período que você não sabe, ou não tem como não reconhecer a força dessa torcida organizada, que agora é uma escola de samba. E, indiretamente, a Gaviões da Fiel ela vai remodelar a forma de organizar o Carnaval de São Paulo, mas isso a gente vai ver no podcast que vem. Mas não só a Gaviões da Fiel, né? A Dragões da Real e a Mancha Verde, quando elas vão subindo, elas também vão se criando uma expertise própria e um modo próprio de organização. Não é à toa que a Dragões da Real hoje é uma grande potência e a Mancha Verde também é uma grande potência. Então, ou seja, nada é por acaso. Existe toda ali uma questão ali por trás. Então, as escolas de torcida, elas são, antes de tudo, forças populares, porque elas atraem um nome próprio, dentro de uma origem que é exatamente o futebol, o clube de futebol, uma força de massa, e que age dentro de uma festa, que é o carnaval, que é uma festa de massa, uma festa popular. Então, ou seja, são vários fatores extra avenida, extra arquibancada, que vão fazer essas escolas de torcida serem verdadeiramente um fator singular do carnaval paulistano, que é nosso. Nós criamos isso e eu particularmente acho que são torcidas e são escolas que têm exatamente um compromisso e são muito fortes, são muito boas, eu tenho simpatia por várias delas. Então, ou seja, e aqui só para fechar, então essa reorganização que as escolas de torcida vão fazer estão direcionadas inclusive ao seu próprio ritmo de localização. Porque entre o carnaval, entre o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro, tinha um hiato de torcida, de viagens, né, de acompanhar o time de futebol. Então essas rodas de samba, elas vão surgindo, elas vão ganhando força, elas vão ganhando corpo, e com o tempo vai se criando a ideia. Então por que a gente não cria um bloco? Por que a gente não cria uma escola de samba? Então, ou seja, o surgimento dessas torcidas, e aqui só para encerrar, é diferente das escolas de samba, porque na verdade o que faz a torcida ganhar força e surgir como escola de samba é a identificação com o clube de futebol, mas a origem dessas escolas de samba está exatamente no samba, está exatamente nesses encontros familiares, está exatamente nesses churrascos, nessas festas, que tem o compromisso de unir esses torcedores, de criar uma nova forma de sociabilidade e que com o tempo vão se tornar escola de samba. Então, ou seja, o surgimento de uma torcida de futebol, de uma escola de samba de origem de torcida de futebol, não tem nada diferente de uma escola de samba de normal. Claramente existem várias questões que são diferentes, sim, mas o cerne, a formação é muito semelhante.
Então, com o tempo, essas escolas de samba vão surgindo, ganhando corpo e espaço dentro da sedimentação das escolas da cidade, como se por alguns minutos tais torcidas, né, fossem, na verdade, jogadores. Né? O torcedor que está ali representando uma Gaviões da Fiel, uma Dragões, uma Independente, uma Mancha Verde, ele assume o protagonismo do time de futebol, de forma indireta, tá, gente? Eu estou falando aqui que assume, mas de forma indireta assume esse papel, esse protagonismo. Então esses componentes das escolas indiretamente são jogadores dessa partida que é o futebol, né? E aqui encerrando com um trecho do livro do Henrique de Toledo, ele diz, né, as torcidas organizadas inserem-se na dinâmica do carnaval, estabelecendo outras regras de convivência, amenizando o estigma de serem caracterizadas e vistas como grupos somente violentos e intolerantes. Momento em que estes torcedores, como já foi dito, promovem uma outra imagem diante de si mesmos e da sociedade, e que, em suma, exercitam um conhecimento, uma estética e um saber cujo domínio é próprio deles mesmos. Então a torcida organizada de futebol, que gera-se uma escola de samba, é uma recriação, é uma outra interpretação deles próprios. Então, acho que eu não estou aqui falando para que talvez a pessoa que esteja ouvindo aqui não goste de escola de torcida. Eu não estou falando para você gostar de escola de torcida, mas você tem que analisar e respeitar a origem, você tem que analisar e respeitar a organização destes grupos, destes agrupamentos, que, como eu acabei de falar aqui, não estão nada de separados ou distanciados do que é exatamente a formação de uma escola de samba, vamos dizer assim, do modo tradicional. Então esse foi o nosso episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente vai analisar esse embate, esse conflito entre torcida jovem e Gaviões da Fiel. A gente vai analisar como que essas duas escolas vão se tornar escolas de samba e por que uma vai ser mais massiva do que a outra e assim por diante, ok? Então é isso, gente. Não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais. Não deixe de seguir minhas redes sociais, meu canal SP. Não deixe de seguir os outros, de ouvir os outros podcasts. E é isso, gente. Até mais. Não deixe de sambar, não deixe de sonhar e até mais. Tchau.